Alô, Antero do Bangu, direto do Rio de Janeiro, do nosso Estúdio 2, chegando com as informações, contando tudo do mundo da bola, principalmente da Copa do Mundo, a expectativa da seleção brasileira, a provável escalação da seleção brasileira para hoje, o que acontece pela Série B do Brasileirão também. Um abraço para os amigos, Antero do Bangu, com você daí, direto do Rio de Janeiro, do nosso Estúdio 2, para o nosso plantão desta sexta-feira, 19 de junho. Seja bem-vindo, Antero. Correndo tudo, Antero. Meta o pau, rapidinho. Vem pra cá, Antero do Bangu. Boa tarde, Rio Macedo. Boa tarde, gente amiga e querida da cidade de Pitanga. Amigos ouvintes da Rádio Central Web, a rádio que mais cresce a audiência no Brasil e no mundo. Antero do Bangu, falando aqui da capital do estado do Rio de Janeiro. Numa tarde de sexta-feira, de uma temperatura bem agradável. Nesse momento está brilhando o sol na cidade maravilhosa. Abrindo ontem, quinta-feira, dia 18, a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, B de Bangu, B de Bola, o Sport Clube Recife empatou seu jogo com o Atlético Goianiense. O Sport, com esse resultado, igualou-se ao número de pontos com o primeiro e segundo colocados, São Bernardo e Vila Nova, todos agora com 25 pontos. Mas o Sport continua na terceira posição da competição. A rodada prossegue amanhã, sábado, com mais 3 jogos. 11 horas da matina, da manhã, Atlético de São João del Rei versus Londrina. Às 19 horas, mais 2 jogos. Ceará versus Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo de São Paulo. Vila Nova versus Náutico. Amanhã, falo mais desses jogos que vai acontecer amanhã. Falo dos jogos de domingo, de segunda-feira, terça-feira. É o Brasileirão da Série B. Agora, gente, vamos falar de Copa do Mundo, que está se tornando empolgante cada vez mais. E vamos ao resultado dos jogos de ontem, quinta-feira, dia 18. República Tcheca 1, África do Sul 1, Suíça 4, Bósnia 1. Eu fico imaginando como a Itália pode perder a classificação, com todo respeito, hein? O time da Bósnia é muito fraco. Eu fico aqui preocupado com o futebol, porque, pô, sinceramente, em outras épocas jamais, tenho certeza absoluta que a Itália perderia a classificação para uma seleção dessa. Com todo respeito ao povo e à seleção da Bósnia. Verdade. No outro jogo, o México venceu a Coreia 1-0. E o Canadá lavou a alma. Primeira vitória em Copa do Mundo. Goleou. 6. Deu um chocolate no Catar. Canadá 6. Catar 0. Eu marquei 6, hoje então acertei. Teremos mais 3 jogos. Pelo grupo D, 16 horas, Estados Unidos versus Austrália. Pelo grupo C, que é o grupo da seleção brasileira, 2 jogos. 19 horas, Escócia versus Marrocos. 21h30 é o segundo jogo da nossa seleção, a seleção brasileira, contra o Haiti. Com a vitória sobre a Coreia do Sul 1-0, o México tornou-se a primeira seleção a se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Que tal? Coreia, República Tcheca e África do Sul vão disputar a outra vaga, com certeza. Agora, gente, para o jogo de hoje contra a seleção do Haiti, o Ancelotti não divulgou a nossa seleção. Fez mistério, não anunciou a seleção. Então, eu vou aqui chutar a provável seleção brasileira para o jogo de hoje contra o Haiti. Quero ver. Eu acho que o Danilo do Flamengo, deve substituir o Ibanes na lateral direita. O Fabinho deve entrar no lugar do Casimiro. Isso é opinião minha. O Matheus Cunha deve entrar no lugar do Igor Thiago. Gente, isso é uma opinião minha. É uma seleção escalada por mim, tá? Já entendi. Minha opinião, eu estou dando aqui o que eu acho. Já entendi. Então eu creio que a seleção brasileira deve entrar em campo hoje com a seguinte escalação. Vamos lá. Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Fabinho e Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Essa é a minha opinião. É uma escalação minha. Cadê o Neymar? Espero acertar nessa profecia. Vamos aguardar. Só lembrando que o Brasil todo está ligado na TV Globo, sim, na Sport TV, na N Sport,
SBT, Cazé TV, hoje todo mundo é o Brasil. Hoje, 21h30, Brasil versus Haiti. É o Brasil em busca do Hexa. E todos nós esperamos uma apresentação convincente e não aquela medíocre apresentação da estreia contra Marrocos. Vamos aguardar, vamos torcer. É o Brasil, a seleção brasileira, na Copa do Mundo de 2026. Hoje, 21h30, horário de Brasília, Brasil versus Haiti. Agora, para encerrar, Marcelo, deixando aqui um pouco a Copa do Mundo do lado, voltando aqui do lado brasileiro, o Clube de Regata Vasco da Gama anunciou nesta quinta-feira, 18, a saída do técnico Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Ixi. Renato é o 6º técnico demitido na gestão do presidente Pedro Paulo de Oliveira, o Pedrinho. Renato não é mais técnico do Clube de Regatas Vasco da Gama. A outra notícia é com relação ao Clube de Regatas Flamengo. Depois de 60 anos, o Clube de Regatas Flamengo volta à Europa. Vai fazer 3 amistosos lá em Portugal. É o Flamengo fazendo essa turnê em uma semana. Jogo amistosos lá em Portugal. Antes de voltar a disputar o Brasileirão dia 22 de julho contra a Chapecoense na Arena Condá. Portanto, o Flamengo vai disputar 3 amistosos em uma semana em Portugal, antes da volta do Campeonato Brasileiro, dia 22 de julho. É isso aí, Macedo. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Desejo a você um bom abençoado dia. Amanhã tem mais, querendo Deus e Deus a te querer. Eu volto. Um bom abençoado dia para toda essa gente amiga e querida da cidade de Pitanga. Um bom abençoado dia para os nossos ouvintes, aqueles que nos emprestam ouvido, que está sempre ligado com a gente, nos dando essa liderança no horário em audiência. Meu amigo Macedo, desejo a você e a todos um bom abençoado dia, uma sexta-feira de grande conquista, vitória para todos nós. Recebam todos aquele abraço. Aquele abraço. Valeu, Antero. Um abraço para você, tudo de bom. Obrigado aí pelo recado do esporte. Chegando nesta sexta-feira com a expectativa e a provável escalação da seleção brasileira, falando da Série B do Brasileirão, mandando um abraço para os amigos. Amanhã você conta um bom resultado, principalmente do Brasil de hoje, e os demais detalhes aí do nosso sabadão, do nosso podcast de sábado. Tá bom, Antero? No mais, um bom final de semana para você, uma ótima sexta-feira, tudo de bom e até lá. Sucesso! Aquele abraço!